Silencie tudo o que está ao seu redor neste momento, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um texto ou mais uma mensagem inspiradora que se perde no ruído do mundo moderno, mas sim uma verdade tão antiga e poderosa que só pode ser compreendida pelos que ousam ouvir com profundidade, atenção e alma aberta. É nesse lugar silencioso dentro de você, onde não habitam distrações, julgamentos ou pressa, que mora a sabedoria que transforma, que quebra correntes invisíveis, que rasga o véu da ilusão e revela aquilo que tantos passam a vida inteira evitando, negando, ignorando, o fato inegociável de que você vai morrer. Essa não é uma frase dita para assustar ou dramatizar, mas para libertar, pois só quem encara a morte com honestidade é capaz de viver com verdade. Só quem se reconcilia com o fim inevitável pode, enfim, dar início a uma vida com propósito. É por isso que os antigos estoicos repetiam todos os dias como um mantra sagrado a expressão memento mori, que significa simplesmente lembre-se que você vai morrer. Não como um peso, não como uma sentença sombria, mas como uma âncora de lucidez, como um lembrete urgente de que o tempo que nos foi dado é um sopro. Cada minuto desperdiçado com orgulho, raiva, vaidade ou distração é um pedaço do seu próprio milagre escorrendo pelos dedos da existência. E na Bíblia, essa verdade é declarada com clareza em Gênesis 3,19, quando é dito: és pó, e ao pó tornarás, não como castigo, mas como um alerta divino. Tudo o que você acumula, tudo o que você exibe, tudo o que você tenta controlar ou dominar, tudo o que você idolatra fora de Deus, será devolvido à terra, será esquecido pelos homens e deixará de ter importância. Porque o que importa de verdade não é o que você conquista aos olhos do mundo. O que importa é aquilo que você se torna aos olhos da eternidade. E é por isso que Davi, em sua profunda sabedoria, pede ao Senhor em Salmos 90:12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Contar os dias não é sobre viver em pânico, mas sobre viver em presença. É reconhecer que a morte não é uma inimiga que vem roubar a vida, mas uma professora severa que nos ensina a valorizá-la. É admitir que cada amanhecer é um presente e cada noite um lembrete de que estamos mais perto do nosso fim. Longe de ser trágico, é na verdade a chave para uma vida mais profunda, mais sensata e mais conectada ao que realmente importa. E quando você entende que o tempo é curto e que a morte é certa, você para de dar importância ao que os outros pensam. Você para de alimentar brigas tolas, começa a perdoar mais rápido, a amar mais intensamente, a ouvir com mais presença, a falar com mais consciência, a caminhar com mais humildade, porque você percebe que não está aqui para provar nada, nem para competir com ninguém. Você está aqui apenas para viver, crescer, servir e deixar o mundo um pouco mais iluminado do que estava antes da sua chegada. Porque no fim das contas, tudo o que ficará de você não são os títulos que carregou, nem os bens que acumulou, mas o impacto invisível que causou. O impacto invisível que causou nas almas das pessoas que cruzaram o seu caminho. E é por isso que a lembrança da morte não deve te paralisar, mas te despertar. Não deve te entristecer, mas te purificar. Não deve ser vista como um fim, mas como um espelho. Um espelho que reflete a urgência de viver com propósito, com coragem, com fé e com verdade. Porque não há nada mais libertador do que saber que a única coisa que você realmente possui é o agora. E que no agora você pode decidir perdoar, pode decidir mudar, pode decidir ser luz. A vida não é uma linha reta, não é uma planilha previsível onde tudo acontece como queremos, mas sim um sopro misterioso, um sopro que não pode ser controlado, que não se curva aos nossos planos, que não pede permissão para mudar o rumo da estrada. E quanto mais você tenta controlar, mais você se frustra, mais você sangra por dentro.
E quando a dor bate à porta, quando os dias escurecem, quando os planos ruem, quando a solidão se instala, é aí que a lembrança da morte se torna ainda mais valiosa. Não como um fim, mas como um lembrete. Tudo isso vai passar. O sofrimento também vai passar. E o que restará será apenas o que você cultivou dentro de si. E aqui mora o poder do estoicismo e da palavra de Deus caminhando juntos. A consciência da morte não serve para destruir a esperança, mas para revelá-la. Não serve para tirar seu chão, mas para mostrar que o único chão seguro está em viver com sabedoria, com fé, com presença e com humildade diante da eternidade. Porque no fim de tudo, os estoicos estavam certos. A morte não é uma tragédia, é um lembrete sagrado de que cada momento é uma oportunidade de agir com virtude. E a Bíblia confirma isso quando diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Eclesiastes 7:1. Pois é no fim que se mede a essência da vida. Pare por um instante e reflita. Se hoje fosse seu último dia, o que você mudaria? Que palavras você teria coragem de dizer? Quem você teria coragem de perdoar? Quais desculpas você deixaria de dar? E se essas respostas te incomodam, agradeça, porque isso significa que ainda há tempo. Ainda há tempo para se reconectar com Deus, para pedir perdão, para ser verdadeiro consigo mesmo, para deixar de viver como um escravo da opinião dos outros, do medo, do passado, do ego e do orgulho, e começar a viver como um peregrino da luz, alguém que sabe que não veio para ficar, mas para aprender. E o mais belo é que não importa o quão distante você esteja, o quanto errou ou o quanto se perdeu, porque enquanto você ainda respira, há uma chance de recomeçar, há uma estrada de volta, há um Pai de braços abertos e há um propósito esperando ser cumprido, mesmo no meio da dor. Mas para isso, é preciso morrer por dentro antes da morte do corpo. É preciso morrer para o orgulho, para a superficialidade, para a pressa, para o egoísmo, para a mentira e para a vaidade. É preciso se despir de tudo aquilo que não tem peso eterno, para então vestir a armadura da verdade. Porque no dia em que a morte vier, e ela virá, não há discurso, maquiagem ou conquista que esconda a realidade da alma. A única coisa que permanecerá é a essência que você cultivou, o bem que semeou, a fé que te guiou, a verdade que você escolheu viver, mesmo quando o mundo inteiro mentia. E é exatamente por isso que o Senhor permite que a lembrança da morte esteja presente, para que você não viva como quem dorme, mas como quem desperta todos os dias com a chama da eternidade acesa no peito, com o coração inclinado à sabedoria e com os olhos voltados para aquilo que realmente importa. A morte não rouba a beleza da vida, ela revela. A morte não destrói a fé, ela purifica. A morte não interrompe o propósito, ela finaliza o capítulo. E que capítulo você quer entregar quando o autor da vida fechar o livro da sua existência? Pense nisso com seriedade. Pense com a alma. Há uma sabedoria silenciosa na morte, uma linguagem que poucos param para escutar, mas que ecoa em cada despedida, em cada perda, em cada lágrima que escorre sem explicação. A morte grita o que a vida sussurra, que tudo o que é passageiro nunca foi seu, e tudo o que é eterno nunca se perde. É nisso que devemos nos agarrar. Você já reparou como a presença da morte torna tudo mais precioso? Um abraço vira eternidade, um olhar vira poesia, um dia comum se transforma em milagre. Porque quando você sabe que vai partir, começa a perceber o valor do agora, começa a valorizar o que realmente é real, e não o que apenas brilha por fora. E é aí que a consciência da morte se transforma em um presente divino, porque ela te obriga a escolher. Você vai viver como um sobrevivente perdido no tempo, colecionando distrações que morrem com o corpo, ou vai viver como um ser desperto, alinhado com o céu,
plantando sementes que atravessam a eternidade. O apóstolo Paulo disse: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Isso não é loucura, é clareza. Clareza de que viver com propósito é a única forma de morrer em paz. Clareza de que quem encontrou sentido na vida não teme o fim, porque sabe que está apenas atravessando o portal de volta para casa. E quando você vive assim, cada escolha importa. Cada sim tem peso, cada não tem direção. Você para de desperdiçar o que é sagrado com o que é fútil. Você começa a filtrar suas palavras, seus passos, seus silêncios, porque entende que cada dia é uma página escrita à tinta eterna, que será lida no juízo final. E talvez você pense que é cedo demais para pensar na morte, mas não é. Porque a morte não tem agenda marcada, não envia recado, não bate a porta. Ela simplesmente entra. E só quem está preparado não se desespera. Só quem viveu com consciência fecha os olhos com gratidão e não com arrependimento. Por isso, não adie. Não espere o diagnóstico, a tragédia ou o luto para despertar. Não espere perder alguém para valorizar a presença. Não espere o tempo correr para entender que ele nunca foi seu. Porque o agora é tudo o que você tem. E o agora pode ser o começo de uma eternidade vivida em Deus. E se você me ouve agora, saiba: a sabedoria está fluindo, mas só frutifica no coração que escuta com reverência. A fé entra pelo ouvido, e é por isso que as palavras certas, ditas na hora certa, podem mudar não só sua mente, mas sua alma. E se essa é a hora, então não resista. Abra-se, desperte. Não se trata de ter medo da morte, mas de deixar que ela te lembre do milagre da vida. De entender que você não está aqui por acaso, que há um propósito correndo nas suas veias e que cada respiração é um convite para se alinhar com o que é eterno. Porque no fim, tudo o que não é eterno é ilusão. E se você tiver coragem de encarar isso com os olhos da alma, vai perceber que lembrar da morte não te enfraquece, te liberta. Liberta do medo, da pressa, da comparação, da inveja, do ego e de toda a máscara que você carrega para ser aceito por um mundo que também está morrendo. Lembre-se, o fim está perto. E quanto mais perto o fim, mais urgente viver com propósito, com fé, com integridade. Não para impressionar, mas para entregar. Não para brilhar, mas para servir. Não para ter razão, mas para ter paz. Porque quando a morte vier, que ela te encontre vivo, tão vivo que só possa sorrir e dizer: missão cumprida. Feche os olhos por um instante e sinta o tempo passando. Sinta a areia da ampulheta da vida escorrendo, invisível, mas constante. Cada segundo que passa é uma página virada. E a grande pergunta é: quando o último grão cair, o que a tua história vai dizer? Quem você se tornou quando teve a chance de ser eterno em meio ao transitório? Você não está aqui por acaso. Se chegou até essa parte, é porque sua alma ansiava por mais do que distração. Ela gritava por propósito. E essa mensagem não foi feita para te entreter, mas para te lembrar. Lembrar que cada dia vivido com verdade é uma vitória contra a morte. E cada escolha alinhada com o bem é um passo em direção à eternidade. Talvez hoje seja o seu renascimento. Um recomeço silencioso, invisível aos olhos do mundo, mas profundo o bastante para mudar tudo. Porque quando a mente desperta, o destino muda. E quando o espírito acorda, as correntes caem. Não viva mais como se houvesse tempo sobrando. Não existe tempo, existe agora, existe fé e existe um chamado. E esse chamado é para viver com coragem, para viver com entrega, para viver com propósito, não por status, não por aprovação, mas por honra, por legado, por obediência à voz que sussurra dentro de você e diz: você nasceu para algo maior. O céu te observa. O tempo te testa e Deus espera a sua resposta. Que sua resposta seja viver com intensidade o que é eterno, amar sem reservas, perdoar com liberdade
e caminhar com os olhos fixos naquilo que não se pode ver, mas que transforma tudo o que se sente. Que você seja luz em meio à pressa, raiz em meio ao vento, verdade em meio à multidão que esqueceu quem é. Lembre-se, você vai morrer, mas antes disso, viva de um jeito que até a morte tenha que esperar. Viva com tanto propósito que até o fim se incline diante da tua missão. E quando esse dia chegar, que ele não encontre um corpo que apenas sobreviveu, mas uma alma que floresceu, que queimou em fé e que voltou para casa com as mãos cheias de frutos. Se isso tocou você, então não deixe essa verdade morrer dentro de ti. Compartilhe, espalhe, volte aqui quando a alma esquecer. Este canal foi criado com um único objetivo: transformar vidas, despertar consciências, lembrar os esquecidos e reacender o fogo nos corações que foram apagados pelo medo e pela pressa do mundo. Inscreva-se agora, mas não apenas como quem clica por impulso. Inscreva-se como quem se compromete, como quem entende que precisa alimentar a alma com a mesma disciplina com que alimenta o corpo. Porque aqui você não encontra vídeos, encontra mensagens, vozes, sinais, encontros com aquilo que você sempre foi, mas havia esquecido. Este canal é uma casa para os que não se contentam com o raso, um abrigo para os cansados, um farol para os que ainda procuram. E se você chegou até o fim, não foi sorte, foi chamado, foi alinhamento, foi resposta divina ao seu silêncio interno. E essa jornada apenas começou. Respire fundo e venha com a gente. Porque viver lembrando que você vai morrer é, na verdade, o segredo para começar a viver de verdade. Bem-vindo a uma nova consciência. Bem-vindo à vida com propósito. E, principalmente, bem-vindo à sua transformação.